Tem 8 meses que Betina nasceu e esse pouco tempo que eu estou introduzida no mundo da maternidade, eu consegui observar que a maternidade ela é narrada de forma totalmente diferente e individual. Cada mãe tem uma realidade diferente. A gente tem aquelas mães que, gente, a mãe tem a vocação pro rolê, sabe? Aquela mãe que almejou a criança, que planejou, aquela mãe que teve algumas perdas e depois teve o seu bebê arco-íris, né? A gente tem aquela mãe que foi pega desprevenida com teste de gravidez positivo, que é o caso de minha pessoa. E assim, Jesus, me acuda, porque assim, tô perdida. Cada realidade, cada cenário vai fazer com que essa mãe se expresse de forma totalmente diferente e individual. Isso não quer dizer que existem mães melhores ou piores. Não, é só a vida acontecendo. Então, o vídeo de hoje é para mim te contar as experiências que eu tenho passado durante esse período de 8 meses, quem eu era, quem eu estou me tornando, as partes mais difíceis, e eu quero que vocês avaliem. Quero que vocês não me julguem, eu só quero que vocês vejam o vídeo e, poxa, reflitam de alguma forma, sabe? Se tu é mãe ou se tu não é, ou se tu quer ser. Não é um vídeo para mim mudar a tua opinião, muito pelo contrário. É um vídeo realmente informativo. É uma experiência, como várias outras milhares de experiências que vocês vão ver aqui no YouTube, e pode ser que a minha te ajude de alguma forma. Eu acho que esse vai ser o tópico mais longo e, assim, que eu quero detalhar mais para vocês, porque eu acho muito importante falar. Eita! Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Sobre a desconstrução emocional que acontece a partir do momento que tu se torna mãe. Aqui é mais específico assim para as mães que foram pegas de surpresa. Claro, até as que planejam ser mães, né? Às vezes tem um ideal ou então uma expectativa, ou às vezes aquela mãe acha que vai ser assim. E, gente, é totalmente diferente. Eu não queria ser mãe, né? Eu fui pega de uma forma totalmente assim, foi um choque, uma surpresa muito grande para mim. E um dos principais, eu vou contar para vocês no decorrer do vídeo, mas um dos principais motivos é porque eu sabia que seria muito difícil. Eu sabia que ser mãe não é fácil. E eu não digo nem só sobre a demanda das atividades, da função, né, que é a demanda toda que um bebê tem, mas pela carga emocional, eu sabia que seria muito difícil. Então, assim, eu não queria passar por isso, né? E por vários outros motivos, mas eu decidi que não queria ser mãe por conta disso. E aconteceu muito mais intenso. Então, tu pensa, tu vinha já de uma mentalidade formada, um ideal, um plano de vida, tuas crenças, tu já tinha, tu já estava com tudo ali redondinho, né? E acontece um evento na tua vida que muda completamente o rumo de absolutamente tudo. E assim, não é de uma forma construtiva ou então sobreaviso, não, é uma coisa que muda da noite pro dia e tu não tem opção, tu não tem escolha, tu não tem querer. Aquilo muda, se transforma e tu perde o controle de absolutamente tudo. Então, se tu tinha uma vida assim, que tu tinha uma profissão assado, que tu tinha um plano não sei o quê, o negócio muda completamente, tu perde o controle. Então, tu acaba vivendo realmente um dia de cada vez. E para quem não gosta de viver nesse caos de um dia de cada vez, que gosta de tudo muito planejadinho, tudo redondinho, isso acaba realmente afetando muito o psicológico da pessoa, sabe? Esse não sei o que vai ser amanhã. Vou seguir conforme a música tá tocando. Gente, a desconstrução emocional nada mais é do que o puerpério. Aquele evento muito temido e muito falado nas redes sociais por profissionais, por outras mães. Tudo que eu pesquisei na internet não se compara a 1% do que realmente eu vivi no meu puerpério, né? Que falam, você vai ter que passar por aquela transição de se despedir, o viver o luto de quem você era antes da maternidade, né? E assim, é nesse momento, um momento de extrema vulnerabilidade em todos os sentidos. Gente, eu não vi ninguém falar sobre isso, tá? Falaram que o puerpério poderia ser difícil, que poderia ser assim, mas ninguém falou a complexibilidade e de forma mais detalhada o que acontece nesse momento. É um momento que tu se torna muito vulnerável. E é um momento que, sim, dependendo das tuas atitudes, de como a tua mente estiver e a tua vida espiritual, pode dar brecha para o mal. E aí, minha filha, é aí que tu decide
o futuro da tua maternidade. É no puerpério que tu se torna uma mulher amarga, odiosa, pela maternidade, odiando tudo e a todos, ou é no puerpério que tu realmente veste a camisa e bora lá, essa é a minha nova realidade, mesmo eu não querendo, mesmo eu não amando no momento, eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque o meu objetivo maior nesse mundo é dar o melhor para essa criança e é fazer essa criança feliz. Então o puerpério é um momento que, assim, muitos casamentos, eles acabam, é um momento que muitas mulheres entram em depressão. Então, o puerpério, a desconstrução emocional é realmente tu deixar a vida antiga, tu abandonar tudo o que tu era, por um período, por 2, não sabemos, eu não sei, depende de cada realidade de cada mãe, né? Vai ter mães que vão abrir mão de coisas até a criança tiver 7 anos. Eu, por exemplo, abri mão de toda a minha carreira, não sei até quando, mas eu decidi ficar em casa e cuidar apenas de Betina. Então esse é um exemplo que eu tô dando para vocês. Como eu falei para vocês aquela hora sobre o mal agir, né? Como assim, Stephanie, mal agir? Gente, sim, passa muita coisa na tua cabeça. E muita coisa pesada, coisas que não é de ti, sabe? Tu vê que, cara, como tu se sente culpada, porque tu fala, gente, eu não sou assim. Isso não é de mim. Por que eu tô pensando sobre isso? Eu acabei de ter um bebê maravilhoso, lindo, saudável, tudo, sabe? Tipo, não tem nada a ver com teu bebê, não tem nada a ver com nada. Realmente é um processo que tu passa. Tem pessoas que passam de forma mais leve, tem outras pessoas que passam de forma mais pesada mesmo, que foi o meu caso, sabe? Então eu fiquei muito naquele sofrimento de, meu Deus, eu tinha uma vida assim, eu tinha uma vida assado, meu Deus, a minha vida era maravilhosa, eu tinha liberdade, eu ia, vinha, eu tava ganhando grana, eu tava trabalhando em algo que eu amo, com coisas, eu tava fazendo coisas para mim que eu nunca tinha feito antes, tava cuidando do meu corpo, da minha saúde, bababá. E agora onde eu estou? Estou aqui, fadada a cuidar de uma criança 24 horas por dia e esquecer de mim mesma. Então, assim, vem muitos pensamentos, sabe? De tipo, de comparação. Como que era a minha vida antes, agora a minha vida tá desse jeito. E sempre a comparação vai ser negativa. Porque é óbvio, quando chega uma criança, gente, muda completamente. E assim, fica mais difícil a jornada, fica mais desafiadora. E são tantos pensamentos e sentimentos ao mesmo tempo. Tem a oscilação dos teus hormônios, tu acabou de botar um bebê no mundo. Que, gente, é muita informação ao mesmo tempo, sabe? E se tu não cuidar, a avalanche dos pensamentos, aquilo pode determinar o futuro da tua maternidade, como eu te falei. E tu fica afogada, tu fica numa atmosfera muito pesada. É como se tu ficasse no fundo do poço, sabe? E vem pensamento e vem sentimentos ruins e tu só sabe chorar, se lamentar e comparar a vida que tu tinha antes com a vida que tu tem agora. A sociedade, as pessoas falam muito porque filho vem para agregar, porque filho vem para somar, porque isso e porque aí vocês serão completos. Eu tenho a seguinte opinião a respeito, sabe? Eu acho que se tu não é completo antes do casamento, se tu não é completo antes do filho, não é casando ou tendo filho, sabe? Não é as coisas adicionais que irão te completar. Então eu e meu marido já éramos pessoas maravilhosamente completas. Nosso casamento é maravilhoso, então assim, a gente vivia uma vida incrível e realmente iria somar muito, né, uma criança, mas não é uma coisa que iria completar a gente. Claro que hoje eu não sei se vocês estão entendendo o espírito do negócio que eu quero passar, mas tipo assim, sabe o que os olhos não vê, o coração não sente? O que eu quero dizer é que se nós não tivéssemos sido pais, nós sim seríamos completos do mesmo jeito, nós seríamos felizes e maravilhados com, né, o nosso casamento, com a nossa relação, sem ficar naquela, ai, mas tá faltando uma coisinha pra dar um, sabe? Não. Então, assim, a sociedade tem muito isso, né, de que o filho ele vem para completar o casal. Eu tenho a opinião de que não é assim que a banda toca. E eu vou explicar para vocês agora. Eu tinha essa opinião antes, agora então, minha filha, agora eu tenho certeza. Eu e Diego, a gente já tem muitos anos juntos. A gente vai completar em janeiro do ano que vem 15 anos. Então, assim, nós tivemos Betina recentemente. Nós vivemos tudo que vocês possam imaginar. A gente já tá junto desde piá, para ter noção, né? Então, a gente conheceu tudo que a gente conhece juntos, a gente aproveitou, a gente já viajou, a gente já fez coisas incríveis, sabe? Então, a gente já se conhece também, nós temos uma relação madura e alicerçada. Então, realmente, Betina veio no momento do casal, eu digo que tava super ok. Mas, gente, o filho muda a estrutura completamente do casamento. E eu fico, assim, um pouco admirada e um pouco assustada até com as pessoas que têm filhos recente de casado, assim, sabe? Conheceu
casal se conheceu, casou recentemente, pá, já teve o filho, sabe? Por quê? Eu oro muito até, inclusive, por essas mães, porque não é fácil. Às vezes o casal não tem nem estrutura, sabe, para determinados assuntos, para determinadas situações, porque aquele casal nem sabe ainda, de fato, a fundo, como aquela outra pessoa é. Porque, gente, nós conhecemos a pessoa que está do nosso lado conforme o tempo vai passando, né? Então, quanto mais tempo junto com aquela pessoa, convivendo com aquela pessoa, mais traços da personalidade, do jeito, do caráter daquela pessoa, mais a gente vai entendendo como ela é e como ela reage de acordo com todas as situações adversas. Então, acredito que seja muito difícil para casais, né, recém juntos, assim, para ter um bebê, porque é uma mudança, gente, completamente impactante. Então, voltando para a parte minha do Diego, que já estamos bastante tempo junto, mesmo assim, gente, mesmo assim, não foi fácil e não está sendo fácil com um bebê entre nós. Porque tu pensa, são mentalidades diferentes, criações diferentes, opiniões diferentes, bagagens diferentes, despejando, né? O casal despejando tudo isso em cima de um novo ser humano que chegou há pouco tempo no mundo. Então, claro que a mãe vai querer fazer assim porque acha que é melhor, o pai vai querer fazer assim porque acha que é melhor. Então, muito se dá realmente do acordo ali, do respeito mútuo desse casal, para realmente um ceder em um momento, o outro ceder, porque, gente, é conflito que rola. Conflito nunca existentes, né? Então, conflitos, discordâncias, tem a questão corporal, física também, que esse casal passa por um momento delicado. Tem mães que demoram mais tempo para retornar à vida sexual, tem mães que têm mais dificuldade, não só pelo corpo, ou por questões do parto, ou via de parto, enfim, mas também pelo emocional daquela mãe. Às vezes aquela mãe não está preparada a ter novamente a vida, retomar, né, a vida íntima com o marido, e às vezes tem mulheres que têm maridos que não conseguem compreender esse momento delicado da mulher, né? Então, assim, é muito difícil, por isso que muitos casais se separam, por isso que tem muita traição após o nascimento do bebê, porque muda tudo. Eu falei, né, falei pro Diego, logo no início que Betina nasceu, eu falei, tu tá preparado para permanecer com uma Stephanie que tu não conhece? Porque a Stephanie que tu conhecia, ela não existe mais. Chorei quando eu falei isso, porque me doeu também, sabe? Eu estava ali vivendo realmente o luto da minha antiga versão, sabe? Eu queria que ela ficasse viva ainda, mas não tem como, eu tive que matar, porque deixar a versão antiga viva era motivo de mais sofrimento para mim, porque eu nunca mais poderia viver muitas coisas que a antiga Stephanie queria viver, por exemplo. Então, eu falei isso pra ele, né? Ele sim, enfim, a gente conversou e tal. Às vezes a mulher tá se sentindo feia, às vezes aquela mulher tá com uma baixa estima, e aí acaba que interfere na forma que ela se relaciona com o marido. Tem mulheres que entram de cabeça aquela coisa e só focam na cria e esquecem o marido, e aí às vezes o marido não compreende, não tem maturidade para entender certas atitudes da esposa. Tá entendendo, gente? São dois seres humanos vivendo uma fase assim, muito transformadora, e cada um lidando com as suas emoções dentro daquele relacionamento, né? Dentro da maternidade, enfim. E tem mais a questão das finanças também, né? Porque as finanças, elas mudam. Porque a galera fala, onde come um, come dois, onde... Né, Betina? Betina só me ouvindo. Onde come dois, come... Gente, não é assim que a banda toca. Não! Eu não sei, talvez você está me ouvindo, não está no Brasil ou está em outro país. Enfim, aqui na China, por exemplo, nós não temos cartão de crédito, não tem banco que possa nos ajudar. Não, gente, ou a gente tem a grana para fazer as coisas, ou tu não tem, tu não faz. Então, sim, gente, isso impacta também a vida financeira do casal, porque agora tu tinha um plano pro casal, agora tu tem o plano pro casal e mais para uma criança, que tem necessidades completamente diferentes. É uma organização financeira para tudo. Eu não sei vocês, eu não vivo um dia de cada vez aqui, a minha família não vive dessa forma. A gente se planeja para absolutamente tudo, para a fralda que a gente vai comprar no mês, a gente se planeja. Para compra, sim, tudo muito, mesmo tendo o dinheiro todo mês fixo para determinadas funções, mesmo assim há o planejamento. Para a gente não quê? Para a gente não entrar de novo nos maus hábitos que a gente tinha no Brasil, referente à nossa vida financeira, né? Nossas finanças. Mas isso aí é pauta para outro vídeo.
corta. Que seja o casal mais forte, mais alinhado, mais respeitoso, mais companheiro, compreensivo, o casal mais amigo, vai balançar. Vai, quem te disser que não está mentindo para você, porque você pode ser que vocês façam assim, ó, e volte. Mas vai, gata, vai balançar, vai por mim. Tô te falando a real, talvez ninguém te fale, mas tô te falando. Muita coisa eu e o Diego a gente tem que alinhar, tem que se submeter também, pegar às vezes ouvir, ou amanhã a gente resolve, porque, gente, toda hora um conflito, toda hora uma coisa, porque o bebê tá crescendo, as coisas estão, a vida tá acontecendo, e de uma forma totalmente diferente da que tu tava acostumada a viver com o teu marido. Então, sim, gente, vai rolar troca de farpas, vai rolar esse tipo de coisa, claro que sempre com respeito, né? Uma das coisas que eu tive, assim, muita dificuldade, particularmente falando de mim, na questão do casamento, foi a mudança do meu corpo, sabe? Porque eu tava na melhor fase física, na melhor fase de tudo, mas do corpo, especificamente falando, eu tava na minha melhor fase antes de engravidar. E eu fiquei muito feia. Eu engordei muito e eu tenho uma estrutura corporal que, para engordar mesmo, né? Que tudo fica toda aquela coisa, então eu fiquei com muita estria em todo o corpo, até nas coxas, assim, perto da panturrilha. Fiquei com muita celulite, então, nossa, tive muitas questões, assim. Eu nunca tive problema, né, com autoestima e tudo mais, mas a gestação me pegou e me pegou com força. Então, assim, eu tinha muita vergonha do Diego. Fora o Diego, sempre foi muito, como é que eu posso falar para vocês? Compreensivo, né? Sempre muito compreensivo, ele sempre me coloca para cima. Não existe situação, gente, que ele não me deu uma palavra de ânimo, assim, sabe? Sempre, não, mas isso aí a gente resolve, vai pro Brasil depois, arruma, bota, tira, coloca, faz o que quiser. Tem solução, tem jeito. E eu vou te amar sempre do jeito que tu é, enfim, bonitinho ele demais. Mas eu sabia que, imagina, gente, tava horrorosa, né? Mas, infelizmente, tem casais que lidam com essas questões de outra forma, né? E quando eu tive Betininha, eu achei que Betininha era assim, né? Nasceu ali daquele jeitinho e tal, tinha um sono assim, era daquela forma, e, gente, muda. Os bebês têm fases, e às vezes os bebês se transformam. O que eu quero dizer com se transforma? Tipo, tinha um bebê assim, e aí depois tu tem um bebê completamente diferente, sabe? Então as fases, elas são muito desafiadoras. Por quê? Porque às vezes tu acha que o negócio tá engrenando, tu acha que o negócio tá, vai dar certo agora eu vou começar a ir pra academia, agora eu vou voltar a me cuidar, agora o bebê vai comer. Não, gente. Aí o negócio degringola, minha filha. Né, Tutu, cadê o meu amor? E aí, gente, tu fica perdida. Por quê? Porque tu perdeu o controle de tudo, né? Perdeu o controle de tudo, e é isso que tira a gente do eixo. Quando a gente perde o controle, não sabe o que vai ser amanhã. Como será que vai acordar? O que será que vai, como que vai fazer? Sobre fases do bebê e tudo, pra mim, gente, não tem coisa mais difícil e desafiadora do que botar um bebê pra dormir, do que ensinar o bebê a dormir. Daí tu pensa assim, às vezes, cara, como é que pode? Tá exausto, é só tu botar o neném pra dormir. Não, gente. Não é à toa que tem 1 milhão de cursos para vender sobre sono de bebê, porque é a maior dor da mãe, sono do bebê. Porque cada bebê reage de uma forma totalmente distinta do outro referente ao sono. Uns já dormem maravilhosamente bem a partir do 2º mês, uns conformam outros no peito, uns associam, outros não associam, um pinga-pinga a noite toda, o outro vai até meia-noite, depois pinga durante o restante da madrugada. Cara, para mim o sono foi assim, uma das coisas que mexeu muito com o meu psicológico, né? Irritabilidade, esse tipo de coisa. Vou contar para vocês mais depois no final. Mas o sono do bebê é complicado, porque, assim, tu tem que ensinar um bebê que veio ao mundo a dormir, gente. E isso vai te desgastar muito, 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 muito mesmo, sabe? Aqui a gente tem uma rotina de sono aqui em casa, né? A Betina já tá com 8 meses, então eu fui atrás, comprei consultoria, consegui resolver muita coisa. Mas, assim, tudo com base na rotina. Então, assim, a rotina da Betina foi minha religião por acho que os últimos 3 meses, assim, a ponto de eu pegar no telefone e botar para cronometrar o tempo da soneca e tudo mais. Porque, gente, foi a forma que eu vi que eu ia conseguir resolver. Se não fosse assim, não ia dar certo, sabe? Graças a Deus deu. Eu fiz ela bem regrada, assim, bem chatinha durante uns 2, 3 meses. E agora
Agora eu relaxei, mas Betina já tá encaminhada, sabe? Então ela sente sono, ela vai, ela dorme, já tem o horário noturno dela, tudo direitinho, mas foi muito desgastante, porque assim, eu tive que me privar de muita coisa para estabelecer uma rotina de sono saudável para Betina, sabe? Tive que me privar por bastante tempo e até hoje continuo, porque a Betina vai dormir em torno de 7 horas, 8 horas da noite. Tem coisas que eu não faço, assim, só se é muito importante que eu estou presente a partir das 8 horas da noite. Fora isso, eu não saio mais de casa. Deu 7 horas ali, minha filha, eu não saio mais de casa. Eu passei por privação de sono por um período, foi por isso que eu tô falando para vocês que eu comecei a fazer de forma totalmente regrada. Eu até fiquei um pouco obcecada com esse negócio do sono, sabe? Porque eu fiquei, acho que quase um pouco menos de um mês, assim, acordando muito. E eu fiquei com privação de sono, cheguei à exaustão também. Eu falei, cara, eu não quero essa vida pra mim. Aí eu fui atrás, consultoria, comecei a aplicar e tudo mais. E comecei a fazer um negócio mais radical, vamos dizer assim, sabe? Porque eu sou uma mãe que eu não tenho rede de apoio. Eu moro fora do Brasil e eu não tenho rede de apoio. Enfim, minha família tá no Brasil também. É só eu e meu marido trabalha fora. E assim, eu não dormia à noite, no outro dia eu tinha que fazer as coisas de casa, tinha que viver, tinha que cuidar do bebê. E como é que fazia assim, dormir à noite, gente? Ou seja, eu trabalhava 24 horas por dia sem descanso. Então, o sono do bebê me pegou muito, eu acho que é uma das coisas mais difíceis mesmo. Claro que depois vai ter outras fases e tudo mais. Para, meu amor, depois vai ter outras fases que vão ser desafiadoras, obviamente, mas para mim o sono desgastou mentalmente muito, muito mesmo. Próximo tópico, rotina. As principais mudanças que eu tive na minha rotina depois que eu tive Betina, tem que ficar de olho, né, gente? Eu até anotei aqui para vocês, ó. As principais mudanças: casa, os pets, lazer e liberdade. Então, vamos lá. A casa, enfim, eu sou uma pessoa extremamente organizada, gosto muito de tudo bem limpo, tudo bem certinho. Minha casa, gente, Deus o livre, sabe? Eu priorizo muito limpeza e organização da casa. Depois que Betina veio, eu tentei priorizar e ainda tento priorizar, mas isso me deixou um pouco doente, assim, sabe? Mentalmente. Me levou à exaustão. Sobre os pets, as gurias sempre tive uma rotina muito estabelecida com as meninas, com a Preta e a Luna, minhas duas cachorrinhas. Então, a gente levava para passear 2 vezes ao dia, tudo direitinho. Hoje, às vezes, eu já mato um passeio, dependendo se o Diego tá em casa ou não. Não consigo dar tanta atenção para elas. Lazer, quase não tenho, porque eu sou uma pessoa sozinha. Repito de novo, né? Tô aqui, não tenho família. O Diego fica a maioria da parte do tempo trabalhando. Quando ele não tá na rua o dia inteiro, ele tá em casa, mas trabalhando também. Então, não tem muito lazer. Às vezes, uma vez na semana que eu saio, e às vezes, se a gente tá muito cansado, a gente não sai. Então, isso eu sinto bastante falta de ter o meu momento de lazer, sabe? Mas mudou completamente isso na minha rotina. Sobre a liberdade, né, de ir e vir. Eu não posso mais ir e vir como eu ia antes, né? Às vezes me dá na telha, peraí, eu vou botar um calçadinho, passar um batom e vou lá tomar um chá com as minhas amigas. Acabou isso, não existe. Para mim sair de casa, eu tenho que me preparar psicologicamente, eu tenho que me planejar dias antes para tudo dar certo direitinho. Às vezes não rola, às vezes eu tenho que cancelar, às vezes eu chego 30 horas atrasada no compromisso, porque teve uma chuva, porque teve um trânsito, porque aconteceu isso, porque mudou a temperatura. Então, essa liberdade de, deu uma dor bizarra na cabeça, eu vou ali comprar o remédio agora. Não. Se o bebê estiver na soneca, tu não vai agora, tu vai esperar o bebê acordar da soneca. Ou então, eu pelo menos, né, porque a minha soneca da Betina é minha religião, como eu falei pra vocês. Minha filha, gente, ela precisa dormir. Se Betina fura a soneca, tá cansada, esquece. Eu tenho outro tipo de bebê em casa, então a rotina de sono da Betina é minha religião. Então muitas coisas eu deixo de fazer por conta da rotina de sono da Betina. A liberdade não existe. As pessoas falam assim, porque sim, nada a ver, tu não pede a liberdade de nada, muito pelo contrário, a criança não te pede de fazer nada. Se eu fosse a Virgínia, talvez não realmente não iria impedir, ou se eu tivesse uma babá à minha disposição, empregadas aqui em casa, realmente, mas sozinha ainda, eu acho que a galera tá um pouco equivocada nesse sentido. Até quem tem mais ajuda perde a liberdade, porque antes de fazer qualquer coisa, de ir ou decidir, tu vai pensar no bem-estar do bebê.
E se aquilo for uma coisa que não vai rolar, porque vai prejudicar alguma coisa, não vai ser bacana, de bom tom, ou blá, 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 tu não vai fazer. Então a tua liberdade acaba aí. A liberdade, ela acaba neste momento de reflexão. Pera, se eu for, eu posso realmente ir? É viável aí? A liberdade acabou aí. Nesse momento que tu tem que conflitar contigo mesmo. Pera, mas eu queria tanto, mas será... Eu sou uma pessoa que eu sou movida à rotina. Se eu não tenho rotina, gente, eu não funciono. Eu fico mal da cabeça mesmo, sabe? Então, eu tinha uma rotina muito pré-estabelecida. Quando, antes de ter Betina, eu ia pra academia, eu cuidava de mim, cuidava da casa, né? Das coisas do Diego, tudo certinho, organizado. E acabou. Agora, eu não tenho tempo para cuidar todos os dias de mim. Eu quase nunca mais cuidei assim tanto, mas não tem mais tempo de fazer tudo. Porque agora tem uma rotina de um bebê que tu precisa demandar. Gente, eu confesso que eu fiquei muito ruim da cabeça no início, porque eu não consegui, embora desde que a Betina chegou em casa eu sempre tentei ter uma rotina, eu, assim, não é como antes, sabe? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem uma rotina estabelecida. A gente acorda, a Betina acorda em torno de 6 a 7 horas da manhã. Eu deixo a Betininha brincando um pouquinho, né? Troco, dou uma mamazinha dela, deixo ela brincando, organizo as coisas das gurias, da Preta e da Luna, alimentação, levo elas ao passeio, enquanto o Diego fica de olho na Betina, né? Depois eu volto, eu e Betina tomamos o nosso café da manhã, depois eu pego, levo a Betina para sua soneca. A Betina saiu da soneca, a gente começa a organizar as coisinhas para o almoço. Dou o almoço para a Betina, depois a Betininha vai para uma próxima soneca. E assim a gente consegue estabelecer, né, uma rotina, assim, que às vezes não dá certo e tá tudo bem, sabe? É muita coisa também, né, para resolver. Imagina, eu tenho as gurias, as cachorras, eu tenho o Diego, eu tenho a Betina, eu tenho a casa e eu tenho eu também, né? Que eu preciso pelo menos, assim, gente, tipo assim, o básico. Esses tempos aí eu me fraguei que eu tava sem passar desodorante, tava indo tomar banho, e eu senti um cheiro, gente, fazia assim dias que eu tava tomando banho de 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto e não tava mais passando desodorante, sabe? Fio dental, esquece, esses dias que deu uma inflamação na minha gengiva que eu lembrei que existe o fio dental, porque não dá conta de tanta coisa que tem para fazer naquele dia, tenta pelo menos, né? Porque a tua prioridade vai ser sempre o bebê e as coisas do bebê, mas tu tenta conciliar outras coisas e tu fica meio surtada, como eu surtei. E, gente, vivendo um dia de cada vez mesmo, sabe? Agora eu vou falar sobre mim, sobre a minha pessoa. Quais foram as principais coisas que mudaram em mim? Primeiro, eu vim de um processo de cuidados com a mentalidade, tu vai ver aí nos vídeos anteriores, né? Eu passei por um processo de ansiedade muito complicado, graças a Deus eu superei esse momento, essa fase da minha vida que foi tenebrosa. Então eu tava num cenário assim de paz de espírito, cuidando do corpo, da alma, da mentalidade, de tudo. Mas depois que eu tive Betina, eu voltei a ficar muito ansiosa. E sim, por causa da rotina, ficar ansiosa com as coisas, com os afazeres mesmo, sabe? Não porque eu tenho um bebê, e não, porque realmente é muita coisa para fazer e isso me deixou muito ansiosa. Às vezes eu acordo quase tendo um pico de ansiedade, sabe? De tanta coisa que me vem na mente que eu preciso resolver e preciso fazer. Nervosa, como eu falei para vocês, o sono da Betina sempre foi algo que eu tentei cuidar muito para que não viesse me desgastar, então sempre ter uma qualidade de sono para ela foi a minha prioridade e isso me deixou muito nervosa, porque o latido do cachorro já me deixa em pânico, assim, meu Deus, vai acordar a guria e, gente, é complicado, sabe? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o sono da Betina é o meu momento de paz, é o momento que ela se revigora, é o momento que ela consegue se ordenar para ela conseguir, né, dormir melhor à noite. Então, o dia, as sonecas do dia são muito importantes para a qualidade do sono noturno. E, cara, eu não desejo para ninguém a mamãe chegar à exaustão por conta de não dormir bem à noite, sabe? É muito difícil, muito difícil. Então, sim, certas coisas me dão se tornaram gatilhos para me ficar assim, sabe, na tensão. Então, eu vivo tensa, vivo assim, sabe? Não estou tentando muito, mas não existe autocontrole, gente, não existe maturidade, não existe cuidado emocional que consiga, às vezes, controlar isso, né? Embora a gente tente, é muito trabalho árduo que a gente precisa fazer todo demais, a gente, sabe? Mas tem que trabalhar muito, assim. O skin de mãe.
Eu acho que esse negócio de, cara, nada, sabe, combina, parece. Muitas coisas que eu usava antes, hoje, com certeza eu não vou conseguir usar mais. Porque, cara, eu sou mãe, saca? Tipo assim, essa skin de mãe pega muito pra mim, sabe? Tipo assim, meu Deus do céu, eu tô assim, eu tô assada, agora eu sou mãe, tô com cara de mãe, não sei se é uma síndrome, o que que é, mas eu não me sinto mais a mulher que eu era, sabe? E tá tudo certo. Tipo, todo mundo fala que isso realmente acontece, mas eu me sinto com cara de mãe hoje, tipo, é muito até difícil de explicar para vocês essa atmosfera, assim. O corpo foi uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça também. Muito, muito, muito. Como eu falei para vocês, eu tava com um corpo muito bonito, tava malhando tudo direitinho. Eu fiquei, cara, eu engordei quase 30 quilos, né? Quase 30 quilos eu engordei na gestação. E tu pensa, hoje, graças a Deus, eu perdi quase tudo. Com 8 meses de Betina, falta 2 quilos para me chegar no peso que eu estava antes, mas com uma estrutura corporal completamente diferente, né? A pochete tá aqui, toda flácida, cheia de celulite. Esse lance, né, do peso é muito complicado, porque depois da gestação é uma coisa, né? Os hormônios, é aquela coisa tudo. Blá, 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 blá. Mas depois que tu ganha o bebê, entra muito mais a parte emocional, porque tu tem que lidar com as questões, tem que lidar ali com as demandas do dia. Então, se tu tá muito ansiosa, se tu tem demais pra esse lado ansioso, cara, a comida vai ser o teu refúgio, sabe? E comigo aqui, o meu momento de terapia é o meu alfajor e uma coquinha. Uma mini coca, sabe? É a minha terapia todo santo dia, gente. Tem que ter o meu alfajor e minha mini coca. Quando a Betina começa, eu quer me dar uma coisa assim, eu pá, minha coquinha já me acalma e aí eu consigo ter gás para continuar o dia, sabe? É engraçado, mas tô te falando uma coisa que, tipo assim, às vezes, poxa, Stephanie, enfim, eu nem me imagino. É isso. Eu também não imaginava que muitas coisas pudessem acontecer, e não passava nem 10% do que eu tô vivendo, tipo, na minha cabeça antes de ser mãe, de coisas assim que hoje eu digo, cara, meu Deus, que bizarrice. Que loucura é essa? Loucura com doideira, que nem diz um amigo nosso. Eu vou ter que fazer o vídeo com o microfone na mão, porque Dona Betina, gente, quer arrancar o microfone da minha roupa, né, Dona Betina? E a última mudança, gente. Ó, lembrando que esse vídeo, tá? Falando aqui pra vocês, é dos perrengues. Tentei ser um pouco soft, assim, pra não agir no calor do momento ou colocar muito de sentimento pra fora. Até porque, como eu falei pra vocês, tudo é fase, né? E as fases difíceis, desafiadoras, elas vão passar. As fases difíceis, desafiadoras, elas vão passar. Então, eu não posso contaminar para vocês dizer que a tua maternidade vai ser o uau do brogodó com base num momento difícil que eu tô passando, sabe? Pera aí, minha filha. Vida espiritual, relacionamento com Deus. Deixei por último porque é o mais importante. Muda, gente, completamente. Lembra que eu falei para vocês sobre as prioridades? Às vezes tu acorda na loucura, tem que trocar o bebê vomita ou não sei o quê. Aí acaba que, tipo assim, às vezes tu esquece de orar, às vezes tu não consegue meditar como tu gostaria de meditar, sabe? E é muito similar ao casamento. Tem muitos casais que se perdem um pouco, né? Se desconectam do casamento quando o bebê nasce. Mas aí, gente, se tu não investir, se tu não cuidar e não priorizar, tu não consegue se conectar de volta. E a tua vida espiritual é a mesma coisa, sabe? Se acontece essa, não essa desconexão, mas acaba que tu não consegue ter a qualidade que tu tinha antes na questão do tempo, sabe? Da forma que tu fazia quando tu não tinha um bebê, por exemplo. Então, tem que cuidar muito para te não se desconectar, porque tua vida espiritual é o que vai te dar base para tu conseguir passar por todas as dificuldades da maternidade. É o que vai te dar sabedoria, estrutura, sabe? Embora às vezes tu balance muito, às vezes tu, cara, tu beirou o poço, sabe? Mas é a tua vida com Deus que vai fazer tu sair do poço. É a tua vida com Deus que vai fazer a tua estrutura voltar ao lugar. É só Jesus, é só Ele para te ajudar, sabe? Então, de tudo que tu tem que investir, de tudo que tu tem que fazer, a tua vida espiritual realmente tem que ser a prioridade, porque é ela que vai te dar base para todas as outras coisas, para gerenciar tudo isso, né? Gerenciar tuas emoções, gerenciar o teu cuidado para com o teu bebê, para com a tua família. E, gente, eu quase beirei a depressão, falei pra vocês, né? Tinha semanas que eu ficava chorando a semana toda, ficava todo dia chorando por conta das dificuldades, por conta do sono, porque eu estava sozinha, porque o Diego não estava em casa, porque, gente, é uma sobrecarga emocional muito grande.
bebê é uma carga emocional, não é só física, só os afazeres. O emocional da gente pesa muito, sabe? E eu quase beirei a depressão. Eu só consegui sair do fundo do poço que o meu puerpério me deixou por conta da minha fé. Se eu não tivesse a fé em Jesus, se eu não tivesse a palavra de Deus para me alicerçar e me dar uma palavra diferente daquela que estava vindo, não fosse isso, eu realmente estaria nesse momento assim, odiando e dizendo, cara, não tenha filho, porque a maternidade é um caos, ela só vai te sugar e não tem nada para te oferecer. E a maternidade a gente sabe que não é sobre isso. O vídeo em si, eu não quero te aterrorizar, não quero te deixar com maus olhos sobre a maternidade, eu quero te contar as minhas experiências, que talvez, às vezes, a galera não fale de forma tão aberta, sabe? Mas eu estou preparando outro vídeo para contar para vocês como foi que eu consegui reverter o cenário, né? Dessa visão da maternidade de caos, da maternidade difícil, daquela maternidade que suga a gente, que acaba com a vida da gente. Eu vou contar para vocês qual foi a virada de chave que aconteceu. Talvez ajude vocês também. E agora vamos finalizar o vídeo aqui então e dar um beijo no pessoal e falar como você tá linda e grande. Olha lá para a câmera lá, ó. Olha lá, não quer dar tchau, né? Tchau!